E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, temos a Luana Paiva aqui. A Luana, ela é analista de teste, QA, mas ela tem uma especialização, digamos assim, em acessibilidade. É um assunto que ela gosta muito, que ela tem bastante propriedade. E ela vai estar aqui hoje com a gente contando um pouco sobre isso pra gente, né? Que não é um assunto muito abordado. E eu acho que é um assunto muito importante, um assunto que deve ser priorizado em muitas empresas e não é, né? Então, eu acho que é um assunto que ainda não teve aqui no GuiaoTest e eu acho que vai ser muito gratificante e vai ser um conteúdo muito bom para todas nós aqui. Luana, prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, fiquei bem feliz com o convite. Obrigada. É muito bom falar sobre isso. É um assunto que você gosta, né? Que você, além de entender, você gosta muito, né? Gosto. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Tem um motivo muito forte. Bom, pode ficar à vontade. Eu vou estar olhando aqui o chat. Como todo mundo que acompanha nossa live já sabe, mas de repente tem alguém novo hoje, eu vou falar. A cada slide que ela for passando, a gente dá uma pausa para as perguntas referente ao slide, tá? E aí no final a gente tem um bate-papo rápido com ela, alguma outra dúvida que ficar. Tá bom, gente? Pode começar, Luana, e tendo alguma mensagem no chat, eu falo para você. Beleza, pode me interromper, não tem problema. Obrigada. Imagina. Então, pessoal, como ela já falou, já me apresentou, eu sou a Luana, sou QA, sou analista de testes, e eu trabalhei como QA de acessibilidade na Everest por alguns meses, e foi uma experiência incrível na minha vida, e eu gosto muito de falar desse assunto, por quê? Porque eu sou mãe de um menino de 9 anos que está no transtorno do espectro autista, o Gabriel. Então é muito forte isso em mim, a busca pela inclusão, a busca pela acessibilidade, até por conta de observar nele características quando ele está utilizando aí um aplicativo ou um site, que ele tem demandas diferentes das minhas. Vocês já vão entender um pouco o que seria. Vamos lá. Então, a primeira coisa que seria importante destacar em relação à população que utiliza de acessibilidade, mas aí depois também vamos destacar uma situação que a acessibilidade não é só para a população PCD, não. Olha só, em 1 bilhão de pessoas, ou seja, 15% da população mundial possui alguma forma de deficiência. A prevalência de deficiência é maior nos países em desenvolvimento. 1/5 do total global estimado, ou entre 110 milhões e 190 milhões de pessoas, possuem alguma deficiência significativa. E aí eu coloquei de onde eu tirei esse dado, que foi feito em outubro de 2020 no World Bank. Tem aí o site, quem quiser dar uma olhadinha, a gente tem nesse site esse dado. Tá? Mas aí vocês perguntam o que é acessibilidade, a gente... não se fala muito sobre esse assunto, a gente fica pensando, será que acessibilidade é fazer uma rampa? Como que seria acessibilidade web, né? Então, o que seria? Acessibilidade, ela é conhecida como uma capacidade de acesso, ela é muito ampla, ela significa que os dispositivos, os serviços, os produtos devem ser acessíveis às pessoas com deficiência. E aí nós temos algumas pessoas que precisam usar tecnologias assistivas para que esse site ou esse aplicativo seja acessível para ela. Alguma pergunta? Posso passar? Pode passar, não tem nenhuma pergunta. Não. Só as meninas dando boa noite. Boa noite. A Lu, a Cássia. Que bom, boa noite para todas. Vamos lá. E qual a importância da acessibilidade web? O que seria a acessibilidade web? O que a acessibilidade concentra em fazer? Em projetar, desenvolver sites e aplicativos que sejam acessíveis para pessoas com deficiência, por exemplo. Mas é importante destacar que a deficiência ela pode ser temporária ou permanente. No caso, uma deficiência temporária é um impedimento, por exemplo, uma mãe que está com um filho no colo, as compras na outra mão e vai utilizar o aplicativo de banco, ela vai precisar só de uma mão para poder fazer uma transação bancária, por exemplo, precisa fazer isso naquele momento, ela vai utilizar de acessibilidade. Ou uma pessoa que, por exemplo, se acidenta e fica com uma limitação temporária aí de movimentos, também vai precisar de acessibilidade, então é uma limitação temporária, né? E aí nós temos também limitações deficiências que não são temporárias, né? Então, em termos gerais, quando a gente fala que um site é acessível, a gente quer dizer que o conteúdo do site está disponível e a sua funcionalidade pode ser
operada por literalmente qualquer pessoa, e é por isso que eu gosto de destacar isso. A acessibilidade, ela não é desenvolvida apenas para pessoas que necessitam dessa acessibilidade, ou seja, pessoas com deficiência. A acessibilidade é para todos nós, porque você nunca sabe quando você vai precisar de acessibilidade para utilizar aí um aplicativo, um site. Idosos, por exemplo, é um outro exemplo que eu acho bem bacana de destacar. Como é que um idoso vai utilizar um site, um aplicativo, no qual a fonte está num padrão muito pequeno, diminuto, que quando você vai dar o zoom nessa aplicação, ela vai quebrar, e você realmente, esse idoso não vai conseguir entender o que tem nessa tela. Então, é para qualquer pessoa poder utilizar sem problemas e sem limitações. Tá? E aí eu falei... Desculpa. Tem um comentário da Lu falando que é realmente muito, muito importante e muito útil. Muito, extremamente. A gente nunca sabe quando vai precisar. E por isso que a gente tem que bater muito na tecla da acessibilidade. E também bater também na questão da empatia, porque às vezes, no momento eu não preciso aí de uma tecnologia assistiva ou de uma adaptação, né? Eu, Luana, agora, com 29 anos no presente momento. Mas, de a qualquer momento, eu posso precisar utilizar. Então, a gente tem que bater sim nessa tecla e insistir para que a acessibilidade exista, ocorra, né? E aí, o que seriam as tecnologias assistivas, né? Os sites que são acessíveis aí a pessoas com deficiência ou não, oferecem suporte às tecnologias assistivas que os usuários podem estar usando. Por exemplo, o que são essas tecnologias assistivas? Os leitores de tela, ampliadores que leiam conteúdo em voz alta, quando você coloca um zoom, ou aumentar o zoom também. E aí a gente tem essas tecnologias disponíveis já nos celulares de forma nativa, né? Por exemplo, eu vou falar nos outros slides o nome de alguns leitores de tela, o NVIDIA JAWS no Windows, o Orca no Linux, Talkback no Android, VoiceOver no iOS, vou explicar mais ou menos como eles funcionam. Alguma pergunta até aqui? A Lu fez um comentário aqui, eu inclusive estou fazendo uma pergunta para ela sobre o comentário. Ela está dizendo que hoje temos acessibilidades, né, para pessoas com deficiência e que acessam o computador pelos olhos. Aí eu estou perguntando para ela se esse é um comentário geral ou se é na empresa dela. Não entendi muito bem, vamos esperar ela responder. Fiquei na dúvida também. Pode continuar, se ela responder eu falo depois, quando separar. Tá, vamos lá. A gente tem aí o JAWS, em inglês significa Job Access with Speech, na sigla em inglês, né? Que é um programa de computador que é um leitor de tela. Primeiro, vamos falar o que é um leitor de tela. Para quem aí não utiliza, a gente fica... Eu, por exemplo, tive bastante dificuldade no início para entender como que era, o que é um leitor de tela. Por exemplo, você está no seu computador ou no seu celular, você tem esse recurso que simplesmente você vai passando de tópico em tópico e ele vai ler o que está na tela e vai transmitir para aquela pessoa que não está visualizando a tela por questões aí de deficiência visual, por exemplo, ou baixa visão, às vezes daltonismo também, algumas coisas relacionadas à visão, ele vai fazer essa transmissão do que exatamente está escrito na tela. Então, ele lê realmente, literalmente lê o que está na tela, tá? E aí, esse caso é do Windows, ele permite que o usuário leia a tela por meio de uma saída de texto para voz ou dispositivo em braille, tá? E aí tem informações de quem produziu, foi nos Estados Unidos e tudo mais, né? Aí a gente tem o Orca, que é um leitor de telas para Linux, que foi desenvolvido pela equipe do GNOME e está disponível para diferentes distribuições. Eu sou pessoa que sou muito fã de qualquer coisa que seja de tecnologia, que seja de código aberto. Então, o Orca, eu sou muito fã dele. Vamos lá. E aí, o Talkback é da Google. Ele já vem nos celulares Android. Você pode acessar o menu de acessibilidade do seu celular e ativar ele para que ele realmente leia tudo o que você está fazendo no seu celular. Você vai abrir ali o seu WhatsApp, por exemplo. Você clica, ele vai ler que abriu o WhatsApp, você vai clicar, por exemplo, na primeira conversa, ele vai ler, vai falar, conversa do contato tal, conversa da Fernanda,
a conversa da Maria, e aí você vai clicar, vai abrir a janela da conversa, e você vai passando e ele vai lendo a conversa para você. Então é bem interessante. É o que os leitores de tela fazem. E aí ele usa palavras faladas, vibração e feedback audível, permitir que o usuário saiba o que está acontecendo na tela. Porque é muito importante que tenha um feedback sonoro também. O que é esse feedback sonoro? A partir do momento que você muda a tela, tem que dar um clique, tem que dar um barulhinho para a pessoa entender, opa, eu saí desse lugar e fui para o outro. Então é bem interessante isso. Alguma pergunta? A Lu respondeu. Ela falou que, no caso, é na Stefanini. Ela falou que a Stefanini, ela foi pioneira em construir um programa onde o profissional que não tem nenhum de seus membros normais, né, ele consegue trabalhar e fazer tudo pela leitura dos olhos, pela leitura ocular. Ah, tá. E aí seria outra tecnologia, não é o leitor de tela, né? No caso, a pessoa tem uma limitação física, sei lá, uma esclerose lateral amiotrófica, como ela, acho que seria isso, né? Esse tipo de tecnologia que lê a movimentação dos olhos para fazer ações, acredito que seja isso que ela esteja falando. Entendi. Acho que também se encaixaria aí uma questão de acessibilidade, sim. É bem interessante que exista isso. Eu tenho um familiar que utiliza uma tecnologia semelhante para escrever, que está inserido na condição da ELA, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, acho que esse é o nome. Então é bem interessante. Bacana. E aí nós temos o VoiceOver, que é da Apple, né, da Apple, como vocês quiserem chamar, dependendo aí do sotaque, que é usar o VoiceOver. O usuário ele pode utilizar não só nos celulares também, ele pode usar no macOS, iOS, tvOS, watchOS e o iPod. Né? Então é para todos os dispositivos da Apple. Então, e aí voltando, pode falar. Não, só falei bacana. Ah, beleza. E aí voltando para aquela que eu falei, né, pessoal, que a acessibilidade ela é para todos, não só para usuários com deficiência. A gente tem que poder utilizar uma interface de todas as formas. Aí eu destaco, você já teve problemas ao usar um site para computador em um telefone celular e você viu a mensagem no seu celular, este conteúdo não está disponível em sua área, isso é um problema de acessibilidade. Ou, por exemplo, você não conseguiu encontrar um menu familiar no seu tablet, também é um problema de acessibilidade. Nossa. É muita coisa. Quando a gente para pensar, parece que abre um universo. Foi o que eu senti quando eu fui trabalhar com... Dá uma explosão assim na mente, né? Tipo... Isso. É importante destacar que eu trabalhei em uma empresa de consultoria, na Every, de tecnologia, e trabalhei em um projeto do Itaú. Então, eu trabalhava em aplicativos de banco, né? Então, foi bem interessante, foi muito legal. E aí, agora eu vou entrar aqui nessa questão dos princípios da acessibilidade web. O que seriam esses princípios? É o que nós temos que seguir para que seja acessível. Isso está disposto na WCAG, que são diretrizes de acessibilidade, que depois eu vou comentar um pouquinho sobre o que seriam essas diretrizes. Mas o que seriam os princípios? Por exemplo, para ser acessível, tem que ser perceptível. O que é perceptível? As informações da interface, os componentes do usuário, devem ser apresentados de formas que a gente possa perceber. Por exemplo, o usuário ele tem que saber identificar o conteúdo e os elementos da interface por meio dos sentidos. Por exemplo, quando eu tiver uma imagem nessa tela e a pessoa é uma pessoa com deficiência visual, ela não vai ver essa imagem, certo? A gente vai precisar adicionar uma descrição por texto dessa imagem. Por exemplo, uma alternativa textual que a gente fala. Por exemplo, imagem de uma menina segurando um balão rosa, sentada em um banco de praça, sorrindo, sabe? Então, inclusive... Vou agora me apresentar para quem não está aqui me visualizando. Eu sou a Luana, eu sou uma mulher de cabelos cacheados e longos, de cor castanho escuro. Estou maquiada, porque eu gosto de me maquiar. Estou vestindo um casaco branco de pelinhos, porque eu moro em Florianópolis e está fazendo muito frio hoje. E estou com um lenço colorido, várias cores, bem colorido mesmo. Bom, é isso. Então, seria isso, você se descrever uma imagem, essa pessoa conseguir perceber, ter a mesma
percepção que uma pessoa que está vendo essa imagem tem, né? Você tem que descrever, tá? Legal. Esse seria um exemplo de perceptivo. Aí nós temos vários, né? Alguma pergunta? Não, pode continuar, Luan. Eu vou falando, adoro falar, gente. E aí nós temos o princípio operável. O que seria o operável? É a gente pensar que os componentes de interface de usuário e a navegação deve ser operável. Por exemplo, o usuário ele tem que usar com sucesso os controles, os botões, a navegação, clicando, tocando, deslizando, ou identificando por voz. Por exemplo, você tem aí um menu de navegação que tem um submenu sendo exibido via mouse. Ou pesquisa de um site que precisa ser ativada por controle de voz. Aí aqui eu vou colocar um exemplo. Por exemplo, você tem um aplicativo de banco que, para você conseguir ativar uma função, você tem que deslizar ali o dedo na tela. Só que para uma pessoa que não está vendo qual área que é para deslizar o dedo, já não fica operável e nem perceptível. Já esbarra em duas questões, dois princípios. Então tem que ter uma alternativa para essa pessoa poder realizar essa ação e que seja operável e perceptível também, tá? Compreensível. A informação e a operação da interface devem ser compreensíveis. Aí a gente fala, nossa, claro, né? Que coisa mais óbvia, né? A gente pensa, coisa mais óbvia? Não, mas tem muito conteúdo na web que não é totalmente compreensível. Aí eu trago meu filho como exemplo, que está no transtorno do espectro autista. Para essas pessoas, se esse conteúdo não for literal, não for direto ao ponto, essa pessoa já se distrai, já não consegue entender. O meu filho é uma pessoa que não entende metáfora, não entende ironia, então tem que ter realmente o máximo de compreensão possível. E também temos aí, nesse caso, a navegação inconsistente entre as páginas. Se em cada página o usuário precisar reaprender a navegação, como ele vai navegar no site? Aí a ordem de navegação padrão, que é uma coisa que eu também observo no meu filho Gabriel, quando ele utiliza um aplicativo. Nós temos lá o botão voltar, no parte superior da tela, no lado esquerdo, por exemplo. Aí você muda a tela e você quer voltar, esse botão já está lá na parte de baixo. E aí compromete a experiência do usuário. O usuário já, principalmente a pessoa que não está vendo a tela, né? A pessoa que utiliza aí de tecnologia assistiva, de leitor de voz, já vai ficar perdida, já compromete a experiência. Então tem que ter essa ordem de navegação, uma ordem de navegação padrão e concisa. E também textos, né, que sejam compreensíveis, instruções compreensíveis, né? Você diz, no caso, esse texto, ele teria que ter uma linguagem menos... Qual seria a palavra? Rebuscada? Isso. Teria que ser uma linguagem mais natural, mais prática. Isso. Principalmente quando for uma instrução, né? O usuário, por exemplo, quer realizar uma transação bancária. Vamos pensar assim, um Pix ou algo assim, que a gente faz muito. A pessoa tem que entender como fazer isso. Não adianta ele escrever um texto absurdo e falar um monte de coisa e repetir, inclusive informações, a pessoa vai se perder. A gente tem que pensar aí também em idosos que precisam de uma informação mais direta também, principalmente que eles não têm muita habilidade em tecnologia, então tem que ser o mais direto possível. E pensar nessa ordem de navegação, né, que não adianta, você clica aqui para fazer um Pix, clicar onde? Clicar aqui aonde, né? Então tem que ter esse direcionamento, a instrução clara que vai apontar o usuário para onde ele quer chegar e para onde ele vai executar a ação, né? E robusto. O conteúdo tem que ser robusto o suficiente para poder ser interpretado de forma confiável por uma ampla variedade de agentes de usuário, incluindo as tecnologias assistivas. Produtos digitais desenvolvidos nos padrões e utilizando tecnologias apropriadas. Por exemplo, um site ele requer uma versão específica de um navegador para ser usado. Se o usuário não usa essa versão, ele fica a possibilidade de consumir um conteúdo. Então, quando você vai desenvolver aí seu aplicativo, a sua página web, você tem que desenvolver para que ele consiga ser interpretado por vários navegadores diferentes, um Google Chrome, um Microsoft Edge, um Firefox, e que ele consiga ser suportado por todos eles e também consiga ser interpretado aí na forma de aplicativo mobile, né, se essa for a sua intenção.
Então, robusto seria isso, especificamente. E vamos, alguma pergunta? Não, pode continuar. Beleza. As meninas e aí, vamos falar. Pois é que é muita informação. Eu já estou acostumada. Eu palestrei no TDC sobre acessibilidade web específica para autismo, para transtorno do espectro autista. Também não tive muitas perguntas, mas é que é muita informação. E normalmente as pessoas não sabem muito do assunto, já fica meio sem saber o que perguntar. Mas sim, vontade, tá? Eu tô nessa linha aí. Eu tô nessa linha do pessoal que não sabe o que perguntar. Tranquilo. Eu gosto de botar bastante informação até no slide para facilitar o entendimento, porque realmente é muita coisa, mas vamos lá. Aí, o que seria as diretrizes de acessibilidade? São os requisitos que orientam os designers, os profissionais aí de experiência do usuário, UX, UI, os desenvolvedores, analista de negócios, QAs também, né? A criar o conteúdo acessível para um público mais amplo. Essas diretrizes são alguns padrões, foi feito, claro, um estudo, né? Para atender as necessidades de diferentes usuários globalmente, porque, né, não adianta atender uma parcela de pessoas no país e não atender o restante. A internet é global, né? Eu mesmo acesso muitos sites que são em inglês, então tem que atender pessoas do mundo inteiro. E aí a gente tem o W3C, que recomenda a versão recente do WCAG. O WCAG é esse documento que reúne essas diretrizes de acessibilidade, que é o que nós, QAs, no caso, quem é QA de acessibilidade, segue para executar aí os testes de acessibilidade. Os testes de acessibilidade são baseados nessas diretrizes do WCAG, tá? Aí eu coloquei no meio. Se não tiver, vamos lá. Eu coloquei até para me lembrar de falar, porque a pessoa aqui, quando engata, vai, né? Meu Deus. Imagino. Mas vamos lá. Agora entrando na parte que a gente gosta, nós QAs maravilhosas, vamos lá. Os tipos de teste de acessibilidade, a gente divide ele em dois. Ou é um teste visual, ou é um teste não visual. O que seria o teste visual? Eles são feitos para aferir a conformidade da aplicação quanto ao foco visível. O que seria isso? O que seria esse contraste mínimo textual e não textual? Será que alguém sabe aqui? Vamos lá. Tem uma mensagem. Tá. Retorno minha voz. Oi? Você tá dando retorno na minha voz? Tô um pouquinho, tá estranho. Mas tudo bem. Também. Peraí. Você tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá melhor. Então, o que seria esse contraste mínimo textual? No WCAG, que é aquele documento das diretrizes, nós temos diretrizes que estabelecem um contraste mínimo das cores de uma aplicação. Por exemplo, você vai utilizar aí um aplicativo e você tem um fundo vermelho com uma letra preta, né? Aí você fica, poxa, fica difícil de ler o que está escrito com esse tipo de, né, esse contraste de cores do fundo da aplicação, da cor do fundo da aplicação e a cor da fonte, né? Então, como é que é feito esse teste visual? A gente tem várias ferramentas que aferem essa conformidade de contraste mínimo, que tem que obedecer um contraste mínimo, por exemplo, do fundo da aplicação, da cor do fundo da aplicação com a cor da letra, para poder essa pessoa enxergar e entender o conteúdo. A gente tem aí, no caso, também as pessoas que são daltônicas, então ele também contempla essas pessoas, porque tem certas coisas que essas pessoas não conseguem distinguir. Então, a própria ferramenta, ela já vem, no caso, eu utilizava a CCA, que o nome é... Será que eu coloquei aqui nos slides o nome dela? Não. Color Contrast Analyzer é o nome, que ela faz essa medição, ela já sabe o contraste mínimo ali que é necessário segundo a WCAG, e aí aparecia, passou ou não passou, né? Eu pegava a numeração
da cor em hexadecimal, aí com os designers, os UX do projeto, colocava aí na ferramenta. Ela também conta com conta-gotas, que você vai lá e seleciona o fundo da aplicação e a cor da fonte, mas eu particularmente acho que dá uma margenzinha de erro fazer dessa forma. Então eu sempre preferi ir procurar aí... Oi? Pegar o código, claro, a gente sempre tem muito contato aí com os devs e também com os designers, né, os profissionais UX e UI, que fazem as telas aí da aplicação, eles mandam os specs também do projeto, essas telas, e eu sempre pedi, olha, eu quero o código todas as cores aí das telas, porque eu vou ter que fazer esses testes de contraste. E tinha que pegar no pé mesmo, porque tinha muita tela que não passava, né? Às vezes era um detalhezinho que para nós, que somos pessoas visuais e não temos alguma deficiência, pode passar despercebido, mas para outras pessoas não. E aí também tem a questão da consistência na apresentação repetida de componentes, que o teste visual não é só o contraste, né? É bom dizer isso. Por exemplo, quando a gente tem legendas, né, para as pessoas que têm aí uma deficiência auditiva, o conteúdo que é falado, ele tem que ser exatamente igual ao que está sendo transmitido nas legendas. Então, também é um teste visual que é feito. E aí, a consistência na apresentação e outros aspectos, mas seria isso. Tá, tem 2 mensagens. Pode falar. Ah, legal. Sim. Tá. Como a gente difundir o tema de acessibilidade, seria isso, né? Sim. Primeira coisa que tem que se ter em mente, que até tenho alguns slides aí sobre o tempo eu vou mostrar, a acessibilidade é um ganho em questões de negócio, porque você vai deixar a sua aplicação acessível para mais usuários, e a gente, como eu falei lá no início, a gente tem bilhões de pessoas com alguma deficiência, e pessoas que, em qualquer momento, podem ter aí uma deficiência temporária. Então, a gente tem que pensar, além da questão da empatia e tudo mais, pensar do quanto isso pode ser vantajoso financeiramente também para esse negócio, para essa empresa, enfim, que está desenvolvendo essa aplicação, esse site, ser acessível desde o início. E também é importante dizer, os testes de acessibilidade, eles são feitos após os testes funcionais, tá? Primeiro a gente faz o teste funcional, os QAs funcionais, né, no caso, ver se todas as usabilidades e tudo mais da aplicação, seja mobile, web, está funcionando, e aí a gente faz aí os testes de acessibilidade para ver outras questões, né? E muito importante, fazer no início, né? Não deixar, por exemplo, fez o teste funcional, fez aí um teste automatizado depois, não sei, fez todos os testes, já chegou no final, pega e manda para acessibilidade. Aí, poxa, vai dar um monte de defeito, vai ter que refazer tudo, não deixar para o finalzinho, porque tem muito detalhezinho que pode aí ser resolvido com mais antecedência e depois chegar, acessibilidade está ok, deixa aí outros defeitos, outras questões para serem resolvidas no final, né? Acho que seria mais ou menos isso, não sei se eu respondi. Bom, Alberson, se ela não tiver respondido, peço que pergunte novamente. Eu não estou vendo as perguntas, é bom destacar, eu estou ouvindo quando você... É bom. E aí, às vezes, pode ser que eu não tenha captado toda a pergunta, mas tudo bem. Uma coisa que eu acho bem legal de falar, pelo menos na empresa que eu trabalhei, nós trabalhávamos em dupla. Uhum. Trabalhava eu, uma pessoa visual, com uma pessoa que era não visual. O que seria a pessoa não visual? A pessoa que tem uma deficiência visual. E é muito importante que esse trabalho seja feito em dupla, porque aí a gente tem os testes não visuais, que seriam o quê? Executados pelos QAs cegos ou com baixa visão.
Como é que são esses testes não visuais? Eles visam analisar a sequência lógica de elementos apresentados, como, por exemplo, a ordem de foco, correta identificação do tipo de componente. Aí aqui eu trago um exemplo, aquele exemplo do botão voltar, né, por exemplo, é um teste não visual, porque você vai utilizar ali o seu leitor de tela. Como é que é feito o teste não visual? A gente pega aí, vamos pensar no mobile celular, liga o leitor de tela, que tem no celular, no caso aqui o meu Android, eu ligo o TalkBack, e nós vamos passando em todos os componentes da tela via swipe, tá? E aí, o que a gente afere? Eu descrevo a tela para essa pessoa que tem deficiência visual, ó, a tela tem um título centralizado, tem lá na parte superior esquerda o botão voltar, depois o título tal, tem uma... Enfim, eu vou descrevendo tudo que está na tela para essa pessoa. Ok, agora vamos fazer o teste não visual. Aí a gente vai passando via swipe pela tela, e aí, por exemplo, aparece um título, pagamento Pix, e só fala isso, o leitor de tela. Já é errado, porque ele tem que estar codificado como título, para essa pessoa entender que é um título. Parece meio óbvio, mas não, é importante que esteja com esse rótulo de título, essa codificação de título. Então, vai passar ali, pagamento via Pix, título, voltar, botão. Então, são essas questões que são nos testes não visuais. E aí, a presença de feedbacks também, quando a gente muda de uma tela para outra e dá esse clique, que é um barulhinho assim, um clique, né? Para indicar que... Né? Oi? Um clique mesmo, tipo barulhinho de clique mesmo. Isso, ou quando você clica ali para fazer uma ação, ele realmente dá esse alerta sonoro. A presença de feedbacks na execução de ações, enfim, são vários itens não visuais, mas que são de muita relevância para esse público. Por quê? Porque todas as pessoas têm que ter a mesma experiência, né, independente de estar visualizando a tela ou não. E aí aqui dos testes de contraste, eu deixei um pouco mais explicado, porque eu passei ele rapidinho. A ferramenta, que nós temos o nome dela, que é a CCA, adoro chamar de CCA, Color Contrast, né? Que ela é open source, ou seja, qualquer pessoa aí pode utilizar, e ela é portátil, você instala e pode deixar ela aberta ali, uma abinha, e ficar fazendo. E aí é importante também destacar que quando a gente vai pegar uma tela para fazer um teste de contraste, a gente tem que tirar o print da tela. Por quê? Se a gente pegar a tela aqui do celular e fazer o teste direto nessa tela, pode haver aí pode comprometer o teste, que pode haver uma modificação das cores. Então a gente bate o print e no print a gente faz essa aferição de contraste, tá? E essa ferramenta de conta-gotas, eu lembro que o meu colega, que tem deficiência visual, ele falava que ela não era nada acessível. Então, para ele não conseguia utilizar essa ferramenta de conta-gotas se quisesse localizar alguma coisa ali na tela. Então, enfim, né? E aí, essa ferramenta, ela já vem com esse contraste mínimo da WCAG. Ó, no caso, o fundo contrast ratio, que seria a escala mínima, de acordo com as diretrizes. No caso, o contraste textual é 1.43 e 1.4.11 não textual. E aí, como eu falei, a gente pode colocar manualmente o código hexadecimal, ou RGB, que eu acho mais específico e com menor taxa de erro, você fazer dessa forma do que usar o conta-gotas. E aí a gente tem que os textos, ele tem que ter um contraste mínimo entre primeiro e segundo plano de ao menos 4, 5, 1, que aí é a escala, né? E aí nós temos aí a exceção, que textos, no caso de fontes maiores a partir de 18 pt ou 14 pt bold, né, no caso do negrito, pode ter uma relação de contraste um pouco menor, de 3:1, tá? Alguma pergunta? Não. O Alberto só falou que ele entendeu. Quer trazer o ganho e o público-alvo. Isso. Aqui eu tenho a minha... Ele acabou de colocar. Ele perguntou se pode dar o share do link dessa ferramenta, se ela for free. Eu não entendi. Se pode o quê? Pode dar o link dessa ferramenta, se ela for free. Ah, sim, eu acho que eu coloquei... É só colocar no Google o nome dela aqui, ó. CCA Color Contrast Analyzer, que ela já aparece, você pode baixar, ela é portátil,
é de graça, é bem legal de se utilizar. Tem outras, tem várias ferramentas, mas no caso, no projeto que eu participava, era a ferramenta oficial e eu não podia utilizar outra, só essa, então me acostumei com ela, mas tem várias. Se você colocar a ferramenta de contraste, vão aparecer outras, mas a que eu conheço realmente é essa. E aqui eu cheguei nas minhas fontes, alguns sites gringos, porque infelizmente no Brasil a gente não se fala muito desse assunto, já em outros países a gente já tem muito mais informação. Aí eu recomendo 2 pessoas brasileiras que falam muito desse assunto, que é o meu ex-colega querido, meu ex-parceiro de trabalho, o Murilo Bolognini Cita, vocês podem procurar aqui no LinkedIn. Ele sempre posta pílulas de acessibilidade, já postou várias lá, explicando um pouco mais de como são feitos os testes e o que precisa para ter acessibilidade. E tem o site do Bruno Pulis, que também é referência de acessibilidade aqui no Brasil, então recomendo fortemente essas 2 pessoas. E também tem o Marcelo Salles, que eu não coloquei aqui, porque na verdade eu não utilizei o material dele para fazer esses slides, mas ele tem um canal no YouTube, na qual ele explica as diretrizes do WCAG, porque o WCAG é um pouquinho difícil de entender, aquelas diretrizes, então ele dá uma esmiuçada no conteúdo da WCAG. Me ajudou muito quando eu estava estudando o WCAG. E aí, eu tenho outros slides bem legais também para mostrar. Acho que temos tempo, né? Tem sim. Tem sim. Aqui é para as pessoas convencerem outras pessoas do porquê que a acessibilidade web é importante para o negócio. Aí pensando de maneira financeira, de várias maneiras. 5 razões. Bem simples. Bem fácil de entender. Esses materiais, inclusive, bom destacar, tem no meu LinkedIn, esse aqui eu tenho certeza que tem. O outro eu acho que eu não postei, mas eu posso postar mais tarde, aquele outro da acessibilidade web, que é mais amplo, eu vou postar lá. Esse aqui tem no meu perfil do LinkedIn, quem quiser procurar, Luana Paiva Mildner, tá lá, tá no topo, tá? E vamos lá. A acessibilidade na web, às vezes, é percebida como um obstáculo para esses líderes de empresas, como algo a ser superado antes de passar por outra prioridade. Isso acontece muito, e é muito triste que isso aconteça. Mas, felizmente, a gente tem uma quantidade crescente de evidências mostrando que implementar as práticas de acessibilidade, na verdade, são melhores para os negócios. E aí eu vou explicar essas 5 razões, esses 5 motivos. A primeira, a inclusão, gera inovação. Quando tu pensa em um design acessível, você fornece muitas maneiras para que os usuários interajam com sites e aplicativos. E ter essas opções é útil para pessoas com e sem deficiência, como eu já falei. O design acessível é flexível por natureza, ele permite que o conteúdo seja renderizado para um amplo espectro de dispositivos, plataformas, tecnologias assistivas, sistemas operacionais, que é a questão do princípio robusto que eu falei antes, né? Na web, os recursos de acessibilidade, eles são para o benefício aí de todos os usuários. Eu estou repetindo, eu sei que eu estou repetindo, mas eu vou repetir, eu tenho que bater nessa tecla, gente. Acessibilidade não é só para quem tem alguma deficiência, não é para todos nós. Qualquer pessoa pode necessitar de acessibilidade a qualquer momento. Eu mesma sou mãe, né? Já me deparei com situações que eu precisei utilizar meu celular com uma mão só, o filho na outra, comprar na outra, e não conseguia fazer uma transação porque o aplicativo bancário não era acessível. Não conseguia fazer transações com uma mão só, né? Então, quem é mãe aí vai entender o sentimento. Agora, o meu bebê está com 9 anos, né? Mas já passou essa fase, mas a gente nunca sabe quando vai precisar. E aí, vai economizar dinheiro. Por quê? Porque você incorporando a acessibilidade no início desse processo de desenvolvimento, ou de redesenho, aí no caso das telas, é significativo mais fácil e menos caro do que fazer as melhorias num site que já está pronto, ou num projeto, como um projeto separado. Por exemplo, você vai lá, desenvolve a aplicação toda, você faz o seu site, você faz o seu aplicativo, e lá, depois que está tudo pronto, você pensa, poxa, agora eu vou aplicar acessibilidade no meu site. Aí você vai ter problemas, porque muita coisa pode ser feita mais no início. Fez os testes aí funcionais, faz os testes de acessibilidade, não deixa lá para o finalzinho do projeto ou quando já estiver pronto, que aí você vai ter que voltar muita coisa. Vai ter que mudar a cor, vai ter que mudar
ordem de sequência de navegação, e aí, no caso aí dos testes não visuais, que é, por exemplo, essa ordem concisa de navegação, ou um rótulo de título, você, às vezes, tem que mexer no código, né? Então, envolve aí a equipe de devs, vai envolver a equipe de UX UI, de designers, para mudar o esquema de cores. Imagina você ter que, no final do projeto, seu site está pronto, você vai ter que mudar todo o esquema de cores, porque você não pensou na acessibilidade no início. É um problema, né? Imagina, o quanto de dinheiro que você vai perder, porque tempo é dinheiro, né? Se você pensa no início, você economiza esse tempo, você vai economizar dinheiro. E aí, a reputação da sua marca empresa vai melhorar. E aqui eu vou trazer uma situação, uma reportagem que eu li na internet de um usuário de uma rede de pizzarias muito famosa chamada Domino's, que eu não lembro se foi nos Estados Unidos da América ou na Inglaterra que isso ocorreu, que ele processou a Domino's porque ele queria pedir uma pizza pelo aplicativo e ele não conseguia porque não era acessível. Entende? E ele ganhou essa causa não, imagina, saúde, ele ganhou essa causa e a empresa, por consequência disso, ficou com uma reputação um pouco manchada na época, porque vários outros usuários ficaram aí preocupados com isso. E aí outras empresas perceberam, poxa, né, esse cliente não vai mais querer comprar na Domino's agora depois dessa. Mas aí a empresa teve que, além de gastar aí com indenização para esse cliente, teve que gastar com todas essas melhorias de acessibilidade que ela já podia ter feito lá no início, e aí teve que gastar aí dobrado para resolver, né? Então, a reputação da marca da sua empresa, da sua marca ou empresa, ela vai melhorar se você pensar em acessibilidade desde o início. E aí, o compromisso, claro, com a acessibilidade, ele pode demonstrar que uma empresa tem um senso genuíno de responsabilidade social corporativa. Seria o quê? Incluir a imagem e a reputação da marca aprimorada, vai aumentar suas vendas, o cliente vai ficar fiel a você, vai ter uma maior diversidade da força de trabalho e muitos outros benefícios. Imagina, conversava muito até com o Murilo, meu ex-colega, que é uma pessoa que tem deficiência visual, de como alguns aplicativos podem ou não ser acessíveis ou inacessíveis. Algumas marcas, aí ele já comentou comigo, olha, esse eu não consigo utilizar, porque não é acessível, não consigo. E aí eles não vão ter o meu dinheiro, não vou comprar, porque eu não consigo comprar, né? Então é complicado isso. E aí, voltando para a questão dos danos legais, que eu falei da questão da rede de pizzas Domino's, que teve aí essa ação, que eles perderam a causa, por não oferecer acessibilidade no seu aplicativo para pessoas aí com deficiência visual conseguir pedir uma pizza, né? Isso ainda a gente acha, nossa, é pouco, é tão... Não é. É um direito. A pessoa quer pedir uma pizza, e aí? Ela tem direito de pedir uma pizza, se ela quiser. E ela tem que ter um aplicativo que seja acessível para ela poder fazer isso. E aí vamos mais longe, vamos pensar num aplicativo bancário. Você imagina você ter uma deficiência visual e você ter que chamar uma pessoa visual para te ajudar a fazer uma transação bancária. Essa pessoa vai ver os seus dados bancários, vai ver sua senha, vai ver, né, a tua intimidade, de certa forma. Essa pessoa perde autonomia, perde independência. Então, poxa, tem que ser acessível. E aí, tem aí a questão de reputação de marca, os litígios. Se você for realmente pesquisar, tem muitas ações ingressadas em vários países do mundo a respeito de falta de acessibilidade. E as pessoas cada vez mais estão se dando conta dos seus direitos, o que eu acho fantástico, e eu quero que as pessoas lutem pelos seus direitos. Antes de vir para a área de TI, eu cursava a graduação de Direito, então por isso que eu sou bem sensível com essa parte também. E eu estou sempre também buscando os direitos do meu filho, como uma pessoa que está no transtorno espectro autista. Eu não fico calada. Quando ele precisa de alguma adaptação, alguma inclusão, eu vou atrás, eu incomodo mesmo, porque senão as coisas não mudam. Então, tá certo, quem encontrar algum obstáculo na utilização de algum aplicativo, algum site, tem sim que procurar aí pelos seus direitos, tá? E aí o alcance de mercado. Lembra que eu falei que a gente tem aí cerca de 15% da população mundial são pessoas com deficiência. Então, você imagina você excluir
do seu site esses usuários. É uma perda gigantesca de usuários que poderia estar aí comprando no seu e-commerce ou na sua loja de pizza, ou enfim, se tiver um negócio online, né, o seu brechó, o que seja. Você vai estar excluindo uma fatia muito grande da população, né? Então, aí tem a questão das deficiências permanentes, temporárias, situacionais, no caso ali da mãe que está, né, com o filho no colo, temporária é a pessoa que se acidentou e está aí com um gesso, tem só uma mão para utilizar, e as permanentes, né. A gente pensa muito erroneamente que a acessibilidade é só para uma minoria, mas não, cobre um espectro extremamente amplo. E vou finalizando aqui com esse dado, que a população de pessoas com deficiência também é muito mais prevalente e expansiva do que a gente pode imaginar. O mercado global de pessoas com deficiência é superior a 1 bilhão de pessoas, como eu falei, com poder de compra de mais de 6 trilhões de dólares. E a acessibilidade melhora a experiência online para todos os usuários. E aí fica a pergunta, para quem aí tem o seu negócio online. Quantos usuários você está perdendo para concorrentes simplesmente porque o site deles é mais acessível, porque o aplicativo deles é mais acessível? Conheço pessoas aí que escolhem o banco de acordo com a acessibilidade que o aplicativo oferece. É uma questão extremamente relevante. E é isso, esse artigo, né, esses slides aqui, é um artigo em inglês que eu traduzi, da Christine Martino, tá em inglês, 5 Reasons Web Accessibility Helps Business, do site Think Company. Traduzi para português porque eu achei fantástico, bem sucinto, 5 razões, não tem nem como questionar, né? E são razões para nós argumentarmos, né? Quando a pessoa, mas para que eu vou me preocupar com acessibilidade? Por isso, isso e isso, tem todos esses motivos, né? Alguém tem pergunta? Senão eu vou ficar eu estou evitando. Oi? Eu estou evitando falar, porque está dando um retorno na minha voz assim, que não rolou aqui. Mas não tem nenhuma pergunta no chat. Beleza, vou voltar aqui para a tela. Fica estranho aqui nessa tela? Não. Deixa eu aumentar você aqui. Aqui na nossa live você já está aparecendo. É que você não está se vendo. Tá. Tranquilo. Então, eu queria agradecer o interesse das pessoas em assistir essa live. É um assunto extremamente importante, como eu aí falei várias vezes, fui até repetitiva. Mas se eu não for repetitiva e nós não realmente falarmos disso, não vai ser falado, não vai ser pensado. Então tem que o tempo todo insistir. Vamos pensar em acessibilidade? Vamos falar sobre acessibilidade? Vamos. Eu, no momento, não trabalho mais com acessibilidade, eu mudei um pouco de área, fui para uma área de teste de performance, carga e estresse, que é uma coisa completamente distinta, mas acontece. Mas eu gosto muito quando me convidam para falar sobre acessibilidade, me convidem mesmo, que é um assunto que eu amo falar e eu não quero deixar de falar. Vivo com uma pessoa que necessita de acessibilidade todos os dias para várias coisas, então é um assunto que me emociona falar, de verdade. E é isso. Bem feliz de falar sobre isso. Nossa, agora que eu tô me vendo, parece que eu tô de pijama, gente. Se não é um pijama, um casaco, tá? Parece um hobby, não, é um casaco. Meu Deus. Eu não tô de pijama, tá, gente? Eu tô de roupa mesmo. Nossa, a Luana tá de hobby. Parece, né? Mas não é, gente. É um casaco, de tricô e tal. Só que agora que eu vi essa golinha aqui, né? Meu Deus. Parece um hobbyzinho de banho, né? Parece que a pessoa vai fazer uma apresentação de hobby. Aí é brincadeira, né? Não, gente, não teria essa falta de respeito, não. É que eu não percebi. Mas olha, tranquilo. Eu não posso falar nada, não, porque eu já fiz live de pijama, mas como era um moletom, não dava pra saber. Não, ainda mais quando tá frio aqui em Florianópolis, tá ficando frio agora, então eu até passei o dia de hobby hoje, mas ninguém tava vendo.
Agora eu troquei. A Jana Oi. está falando que foi muito interessante esse assunto, muito necessário, né? E que ela gostou bastante. Vem pro lado da acessibilidade da força, por favor. Eu acho bacana, Luana, se de repente a gente depois fizer uma outra live, fazer mais assunto, porque eu sei que tem muita coisa, né? A gente fez um resumo, mas assim, eu particularmente não conheço nenhum outro QA que seja de acessibilidade, que tenha esse entendimento que você tem. Então é um assunto pra gente muito novo, que é QA, mas que não faz essa área. Eu trabalho com segurança, não tem nada a ver com acessibilidade nem nada. Então, assim, eu acho que é um assunto muito importante, tem que ser abordado mais vezes e, com certeza, muitas dúvidas surgiram na cabeça de quem assistiu a live e, numa próxima oportunidade, inclusive, vão saber o que perguntar. É porque agora todo mundo ficou meio perdido, né? O que eu pergunto? Eu acho que numa próxima, com certeza, teriam mais perguntas, porque gerou dúvidas, né? Ah, não, com certeza. E eu resumi o máximo que eu pude, porque é muita coisa, é muito detalhe. Eu imagino. Eu convivi aí com meu parceiro de trabalho, o Murilo, e ele é uma pessoa extraordinária nesse sentido. Ele é uma WCAG ambulante, eu brinco de Murilo, você é excepcional. E eu, assim, até eu mesma tenho que estudar muito mais, muito detalhe, muita coisa que passa às vezes despercebida para mim também. E é isso. A gente tem que praticar empatia, primeiramente, para pensar nessas pessoas. E ter a noção que a gente também pode precisar da acessibilidade a qualquer momento. Justo. Que é a Luciana Prudente, ela falou demais, né? E foi fantástico o acesso à informação que você trouxe pra gente nessa noite. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz, gente. Eu fico muito, muito, muito feliz. Sempre que quiserem, estou à disposição. Não, a gente vai te convidar novamente. Eu tenho certeza que no grupo do Gueltest, né, vai surgir dúvidas. Vamos fazer novas perguntas lá, certeza absoluta. Inclusive, quero te convidar, se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, né, do Gueltest, está convidada. Obrigada. Aproveitar para dar um recado que a partir de amanhã, digamos assim, o nosso grupo do WhatsApp vai ser misto. Tem bastante rapazes querendo participar, tanto para aprender quanto para contribuir, né, com experiências e aprendizado, conteúdos. Houve uma votação dentro do grupo, porque eu gosto de dizer que não é uma monarquia, eu não sou a rainha. Eu idealizei o grupo, mas as regras, eu gosto de conversar com todas, sabe? Eu sempre peço a opinião de todas. Uma democracia. É uma democracia. Então, a maioria dos votos, né, não teve votos contra dos rapazes poderem participar. Então, rapazes que estão na live aí, se quiserem participar do grupo do WhatsApp, é só me chamar lá no Instagram, no direct, que eu mando o convite do grupo para vocês. E é Beleza. Isso. E muito obrigada, de verdade. Acho que eu tenho um afilhado que é autista. Ele é uma coisa mais fofa. Olha, é uma das crianças mais inteligentes que eu conheço. Ele é extremamente inteligente, ele é amoroso, ele é maravilhoso. E o meu outro afilhado... É suspeita, né? O meu outro afilhado, que é o irmãozinho dele, que é maiorzinho, também eles se dão super bem, sabe? Eu sei que a minha comadre, ela passou bastante perrengue, e ainda passa, né? Pela falta de informação das pessoas em relação a tudo para eles, né? Não é só tecnologia que precisa dessa acessibilidade em geral. Infelizmente, falta muita coisa ainda, né? E educação, a própria educação aqui no Brasil, eu tive que contratar uma psicopedagoga para auxiliar a escola, que meu filho estuda escola municipal aqui do município, para auxiliar a coordenação, para auxiliar os professores, porque eles estavam mandando as atividades, que ele está em regime online, né, porque eu não quero mandar antes de tomar vacina, ele continua online, e as atividades estavam vindo com os textos enormes, com muita imagem, com excesso de informação, ele se distraía, não conseguia fazer, ou tinha muitas questões na mesma, então... acessibilidade é isso também, a inclusão, né? Porque meu filho tem que ter a mesma experiência educacional que os colegas. Só que, querendo ou não, ele tem demandas que são diferenciadas e que são específicas dele. E eu realmente tive que procurar uma profissional para auxiliar a escola, que não estava dando certo. Não tava dando conta, né?
Não estava. Eu não condeno a escola, porque é difícil, é complicado. Acho que no Brasil a gente tem que ter aí políticas públicas e também ter mais informação difundida acerca aí de autismo, qualquer síndrome, né, que seja, ou condição, que eu acho que talvez aí os docentes, os professores não tenham muita informação aí nas suas faculdades, nas suas universidades. Eu acho que tem que ser falado mais e preparar mais os profissionais para lidar com isso. E é isso, assim, inclusão é extremamente ampla, não se restringe só aí à acessibilidade web. Mas a questão da acessibilidade web com meu filho, como eu falei, não pode ter cor excessiva, ele se irrita quando vai utilizar aí um joguinho e tem muita cor, ele já fala, mãe, não consigo. Não pode ter propaganda pulando na tela o tempo todo. A ordem de navegação tem que ser concisa, ele fica irritado. Se tem um botão voltar lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo. Volta lá embaixo, tá num local diferente, né? Porque normalmente os autistas, né, as pessoas que estão no transtorno eles são muito literais, eles gostam de ordem e de rotina. Meu filho é muito assim. Ele gosta que esteja tudo muito numa sequência certinha. Sempre que ele vai fazer alguma coisa, sempre tem que prever para ele o que vai acontecer. Por exemplo, meu filho, hoje você vai na psicopedagoga e ela vai fazer tal tipo de atividade com você, tal tipo de pergunta, sempre antevendo essa informação para não ser pego de surpresa. Eles não gostam de ser pego de surpresa. Mas isso é uma questão do espectro mesmo. E lembrando, cada pessoa do espectro é diferente da outra. A gente chama de espectro. São graus. O autismo se divide aí em graus. Né? Meu filho, no caso, foi diagnosticado com autismo leve. Que de leve não tem nada. Leve pra quem, doutor? Eu não entendi. Mas ele tem, por exemplo, a parte motora, ele consegue se movimentar bem, ele fala, é verbal, né? Que tem aí autistas que são não verbais, que não se comunicam falando, então tem aí, por isso que eu digo que é muito amplo e cada pessoa é de um jeito, não adianta. Sim. Mas por isso que a acessibilidade é importante, porque tem que abarcar todo e qualquer tipo de pessoa que vai utilizar essa aplicação, né? Justo. Bom, Luana, eu vou te liberar, você deve estar cansada, eu sei que você veio correndo da sua última reunião para cá. Eu vi. Eu agradeço novamente, espero tê-la aqui no nosso canal de novo, em breve, quando surgirem mais dúvidas do pessoal, ou caso você queira trazer até um outro assunto também, você aqui nós estamos de portas abertas para você, tá? É sempre bom ter mulheres de grande valor, não só na área da tecnologia. Eu falo isso que eu gosto de ter mulheres poderosas, assim, que eu costumo chamá-las, no meu meio mesmo, no meu meio social. Então eu tenho as meninas, eu tenho a Esther, eu tenho a Mari, eu tenho a Tainara, todas as meninas do Delteste que não fazem live, mas todas são muito importantes para mim. A gente está criando uma comunidade, digamos assim, muito unida mesmo, onde todo mundo procura se ajudar e procura tá vendo a melhor coisa para todas, né? Não só para uma, como eu disse, é uma democracia, o grupo. Sim. Então eu fico muito feliz de ter você junto com a gente também, que seja esporadicamente, que seja ativamente. Você está convidada para aparecer a hora que você quiser. Eu fico muito feliz com o convite e por essa tua recepção. Obrigada, viu? Imagina. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, que eu sempre falo. Gosto muito de postar coisas no LinkedIn, gosto muito de falar, então estou aberta, me chama. Fechado. Lembrando, não sei se você já sabe, Luana, dia 15 agora tem a live das QAcheadas, que é da Esther, da Mari e da Tainara. Gente. Achei maravilhoso. Tudo fechado, gente. Coisa linda. Maravilhoso. A gente tava conversando anteontem que eu vou fazer um contrato que elas três têm que assinar, que nenhuma das três pode alisar o cabelo. Né? Verdade. Não pode. Bom, vou te liberar. Muito, muito obrigada de novo. E, gente, agradeço a todos que participaram da live. Se tiverem novas perguntas, podem conectar a Luana lá no LinkedIn. A Luana vai fazer um Instagram, né, Luana? Pois estão me cobrando, não fiz ainda. Meu Deus. Eu tenho Instagram. Isso, pode procurar ela no LinkedIn. Tá, mas eu vou fazer o Instagram, prometo. Fechado. Obrigada, Luana. Boa noite. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau.
Até a próxima quarta. Até a próxima.